Hoje estamos com a visita do nosso candidato a vereador, Carlos Oliveira. Carlos, conta um pouquinho da tua trajetória, para muita gente te conhece, né? Sua região da Zona Leste, principalmente, você é muito conhecido, não só lá, como nos projetos você já trabalhou, programas sociais, né? Mas para quem não te conhece, conta um pouco da tua trajetória. Primeiro, uma grande alegria estar aqui no Gente de Opinião, nesse jornal que tem contribuído muito com a notícia, e a notícia boa, verdadeira, né, para a população de Rondônia, do Brasil, do mundo inteiro, né, porque agora, através das redes de computadores, a gente vai aonde tiver um ponto de internet, a gente chega, né? E sobretudo aqui Porto Velho, né? Porto Velho. O Leone costuma dizer, onde que não tem fake news. Onde não tem fake news, né? E aqui em Porto Velho, a gente sabe o quanto que a notícia promovida aqui por esse jornal tem ajudado, né, na consciência da população em relação a temas importantes, sobretudo na questão eleitoral. Eu quero aqui de antemão já agradecer e parabenizar pela iniciativa de poder estar oportunizando aos moradores de Porto Velho de estar tendo contato com pessoas que estão se colocando à disposição nesse pleito eleitoral. Eu vim aqui para Porto Velho em 84, tinha 13 para 14 anos de idade. Quando eu cheguei aqui, vim de Cruzeiro do Sul para cá, né, com a minha família, meus pais, meus irmãos, enfim. E em 85 nós fomos morar no Tancredo Neves. Chegou no auge do garimpo. No auge do garimpo. Exatamente. E meu pai marceneiro, né, e trabalhava nessa área de marcenaria e tudo, enfim. E eu sempre envolvido, né, sempre, quando eu nasci no Alto Juruá, no Seringal Carlota. Isso. E desde cedo eu acompanhava o meu pai nas atividades, assim, então, assim, para trabalho eu sempre tive muita disposição, né? Aí tem aquela questão, é mesmo, né? É mesmo. Sempre tive muita disposição, graças a Deus, né? E aí, quando eu cheguei no Tancredo Neves, em 85, nós andávamos da Amazonas para chegar no Tancredo Neves a pé. Porque ali era apenas uma estradazinha pequena, que dava acesso lá para a Academia de Polícia. E ali, virando da Amazonas para lá, era o Tancredo Neves que foi doado na época pelo prefeito Guedes. E em 90, né, contando um pouco, resumindo um pouco a história nossa, já em seguida eu me envolvi no movimento estudantil, fui presidente do Barão dos Solimões, da escola quando eu terminei meu ensino médio, na época colegial, de 87 até 90. E nesse período, no movimento estudantil, eu fui presidente da URES, o primeiro presidente, fui o fundador da URES na época, a União Rondoniense dos Estudantes Secundaristas. E em seguida que eu saí da URES, em 90 terminei meu ensino colegial, meu ensino médio hoje, né, o que vale ensino médio, e eu já me coloquei à disposição da minha comunidade para ser presidente do bairro. E aí nós fomos presidente do bairro de 90 até 96, 3 mandatos consecutivos lá, né? Sendo reconduzido pela nossa comunidade ali, que eu amo, gosto muito. Aliás, amo Porto Velho, que foi uma cidade que me abraçou minha família. Aqui eu tenho meus 3 filhos, sou casado, enfim. Então a minha militância política foi muito nesse sentido, envolvida com os movimentos, né, movimento estudantil, movimento comunitário, e consegui, a partir de 96, me formei, né, em Sociologia em 2009, mas antes, em 96, eu fiz um curso de extensão na Universidade Federal de Rondônia, que chama-se Técnica em Desenvolvimento Econômico. É um economista de uma graduação tecnóloga, mas que voltado para atender as comunidades carentes, para desenvolver as comunidades carentes, né? E aí nós fundamos uma instituição que hoje tem o nome de Instituto São Rafael, mas naquele momento era um outro nome, depois a gente alterou para Instituto de Tecnologia São Rafael. Então nós formamos esse grupo de técnicos, que foi formado por técnico aqui em Porto Velho e outros do interior, e a partir de 96 eu tirei como propósito de vida trabalhar com essa camada mais simples da população, fazendo projetos para que pudesse elevar o nível de consciência organizativa dessas comunidades, para que elas pudessem se inserir no mercado de trabalho. Então hoje eu tenho um prazer e uma alegria de, aonde eu vou em Porto Velho e aí, ao longo do estado, encontrar pessoas que hoje são empresários, que saíram desses trabalhos que a gente foi fazendo. Ali, Amador dos Reis, na década de 90 e 91, ela surgiu, ela tomou impulso, aquele comércio ali,
a partir de um trabalho que nós fizemos, de um laboratório organizacional que nós fizemos com a participação da UNI, do Instituto de Apoio Técnico ao Terceiro Mundo, IATERMUND, e uma parceria articulada também com o Governo do Estado. E a Associação de Moradores, que eu era o primeiro mandato de presidente lá. Então nós fizemos um grande laboratório ali e começou a surgir, pipocou um monte de empreendimentos ali na frente, as senhoras que se organizavam nos ateliês de costura, os outros de panificação, outros cabeleireiro e o comérciozinho da porta, ou seja, foi começando a montar aquele grande comércio hoje que tem ali na Amador dos Reis. Hoje, né? Sem dúvida, a Zona Leste e a Zona Sul dominam o comércio de Porto. É o segundo maior comércio. E outra coisa, hoje eu estou lá na Associação Comercial, que nós fundamos há 4 anos atrás. Hoje eu sou o superintendente da Associação Comercial. Então nós temos uma história muito, muito bonita, né? Ali na Zona Leste e, claro, no município todo. Então a minha história de trabalho prestado para a comunidade é muito amplo, né? Você vê que através do Instituto São Rafael, nos últimos 4 anos, mais de 16 mil pessoas passaram pelos projetos de qualificação nosso. Onde é que ele fica, né? Hoje ele está no bairro Lagoa, na rua Tambaqui. Mas por muito tempo ele ficou ali onde agora é a Gazin, ali na esquina da Amazonas com a Mamoré, onde era o sindicato dos comerciários. Então nós temos um trabalho muito forte nesse sentido de organização social e produtiva das comunidades, sobretudo das comunidades mais pobres, né, mais carentes, que é para poder dar dignidade para essas pessoas. Então o nosso trabalho em Porto Velho, além de fazer isso, a gente tem feito vários outros trabalhos. Por exemplo, eu fiz esse ano agora uma turma na área de tecnologia com uma turma de idosos lá na Praça Céu, que a Praça Céu é um outro projeto que a gente teve uma participação muito, muito grande lá. E é um sucesso. E aí nós fizemos com idosos, pessoas de 60 anos a mais, para que eles pudessem se inserir nesse campo da tecnologia, aprender a lidar com o computador, com o celular, aplicativo de banco, essas coisas. Nós atendemos 80 idosos e no encerramento, uma senhora de 93 anos, ela chorou em dizer que ela agora conseguia abrir o aplicativo do banco e sabia o que entrava e o que não entrava na conta dela, porque isso ao longo tempo era conduzido pelos netos, pelos filhos, e ela não sabia o que acontecia com a aposentadoria dela. E agora ela sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. Então, assim, a gente tem feito muitas coisas, né? E isso não é só na Zona Leste. Nós já fizemos esses projetos na Zona Norte, ali naquela região do Nacional, na Zona Sul, pegando ali o Castanheira, Caladinho, enfim, e vários outros municípios do estado de Rondônia. Nós fizemos um trabalho em Cacoal, por exemplo, tá certo que eu quero focar aqui, né, para pedir voto aqui, mas só para dizer da capacidade, Rondônia. Só para dizer da capacidade que a gente tem de poder articular os projetos importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós fizemos o ano passado, começamos em 2021 e terminamos, aliás, 2022 terminando em 2023, um projeto de organização produtiva no setor de confecção, em que 60 mulheres hoje produz mulheres semi-analfabetas, diga de passagem, mulheres que eram pertencentes do programa como Bolsa Família e que hoje estão ganhando seu dinheiro e já estão até esquecendo que existe Bolsa Família. E elas, inclusive, hoje fornecem peças para cá, para lojas aqui em Porto Velho, lá de Pimenta Bueno para cá. Então, assim, a Pimenta Bueno é a indústria. É o polo, né? É o polo maior que nós temos, confecção de roupas. Então, assim, a gente tem feito muitas coisas boas para o município de Porto Velho. Por isso que hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em ir na porta das pessoas, ir na porta do eleitor, pedir o voto deles. Porque eu tenho um trabalho prestado a Porto Velho, ao estado de Rondônia, e eu, graças a Deus, com essa capacidade, né, que a gente tem de articular projeto, olhar as realidades, ter uma visão das comunidades, sobretudo das comunidades mais carentes, das suas necessidades, para poder, a partir da Câmara de Vereadores, fazer com que as prerrogativas do vereador possa, de fato, alcançar a população que mais precisa da ação do vereador. Você falou daquela senhora de 90 e poucos anos. Como é que é você encontrar um empreendedor, uma senhora, uma pessoa que, tipo, uma costureira que hoje já trabalha como fabricante, te encontrar anos depois e dizer, olha, Carlos, muito obrigado. Através do senhor e da sua equipe,
eu estou aqui, eu estou muito bem. Como é que é sentir É isso? uma alegria muito grande, assim, não tem preço, né? Esse trabalho profissional que a gente faz, ele só faz sentido se você vê esse retorno. Agora na campanha, uma senhora ela tem um empreendimentozinho aqui no Maravilha, ela ficou sabendo que eu estava saindo candidato, ela mandou um recado pelo um conhecido dela para que me encontrasse aqui em Porto Velho e pediu para que eu fosse lá levar material para ela, que ela ia me ajudar, porque o projeto da qual ela participou mudou completamente a vida dela. E ela está ali do outro lado do rio, né, da ponte, com o seu empreendimento lá, fazendo com que a sua família tenha dignidade, porque ela tem a sua renda, tem o seu trabalho, enfim. Então isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E eu já fui lá, inclusive, com ela, já fui lá, conversei, ela reuniu toda a sua família e disse, olha, a nossa família está estruturada hoje graças à oportunidade que esse rapaz, através do trabalho dele, deu pra gente. Então, o que nós podemos fazer, no mínimo, é retribuir nesse momento para que ele possa nos representar. Porque se ele for, e eu estou falando isso, não é que eu estou usando as palavras dela, né? Mas olha, se ele realmente estiver na Câmara, é uma pessoa que a gente pode ter certeza que vai fazer algo pela população de Porto Velho. Pegando esse gancho aí, nós temos praticamente 4 mandatos que a gente não vê a população satisfeita da nossa Câmara. É uma questão de comunicação que a Câmara não tem divulgação do trabalho do vereador. Se ele trabalha, quando eles falam que fez aqui, puxou aquilo, só viraram agora os caras produzem asfalto, produzem calçada, meio fio, tudo, entendeu? É a hora que agora, quando chega perto da campanha, o cara parece com 50 ruas que ele mandou asfaltar, né? Sabe que tem todo o trâmite, tem todo o processo que não é assim. Trabalho de leis, fiscalização em prol da população, tá? Tem até um caso de um residencial aí que agora não colocaram a placa. Você nunca viu aqui, quer vir aqui agora? E aquele caso da SATIC brasileira tem que se dar pela NASA, né? Onde o vereador, acho que ele já viu isso, o vereador sai do túmulo, opa, tem que candidatar. Então a população, ela está cansada desse... Claro, tem vereador que trabalhou, sim, mas a gente sabe que ficou muito sumiço que a população não foi representada. É verdade. Você tocou no assunto extremamente importante. Eu quero fazer uma fala aqui diretamente para o eleitor de Porto Velho que está nos acompanhando. Já faz umas 3 legislaturas seguidas que nós perdemos o contato direto com o vereador. O vereador, ele é o representante direto do povo. O prefeito, ele é eleito para administrar os recursos que são oriundos dos impostos, dos encargos que nós pagamos. Ele é eleito para isso. O vereador é eleito para representar o cidadão diretamente. Então ele se torna muito mais importante que o prefeito. Sabe por quê? Porque o vereador, ele tem 3 prerrogativas importantes. Além de ser, a primeira, ele é o representante direto. O segundo, ele é o fiscalizador daquilo que o prefeito está fazendo, se os benefícios estão acontecendo de acordo com a necessidade da população. E o terceiro, ele é o representante do povo que vai propor leis, programas e projetos para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Para ele fazer isso, ele precisa estar junto com a população para discutir com ela as suas necessidades. Porque nem tudo aquilo que o Carlos pensa que é bom para você, é bom para as pessoas que estão nos bairros. Porque de repente a gente pensa numa coisa, a população está pedindo outra. A gente pensa numa creche, não, primeiro é o posto de saúde, depois a creche, ou então a escola, ou então o saneamento básico. Enfim, a população tem que estar participando efetivamente do mandato do vereador. Nós não precisamos de vereador fantasma. Nós temos 21 vereadores hoje que são fantasmas da população, apareceram agora. E isso quem diz não é o Carlos, não. Isso são um retorno daquilo que eu estou ouvindo no dia a dia, porque eu estou andando nos bairros de Porto Velho, nessa campanha agora, nos 4 cantos da cidade, e estou ouvindo isso da população. E eu ando fora do processo eleitoral, eu ando nos bairros de Porto Velho porque eu vou na população levar os meus projetos. E eu particularmente nunca vi um vereador reunindo com a comunidade fora do processo eleitoral para discutir as demandas da população.
E eu quero ser vereador para me fazer isso. Porque a prerrogativa do vereador é isso. Eu não sou um iluminado que vou chegar lá na Câmara, sentar numa mesa e vou dizer, não, agora eu sei de tudo e vai ser do meu jeito. Não, eu tenho que estar junto com o povo. Ele me deu a prerrogativa de representar, mas ele quer também fazer parte. Ele quer fazer parte desse processo. E quando o povo faz parte do processo, ele assume as responsabilidades daquilo que vai acontecer na sua comunidade. Quer um exemplo? Em 93, nós fizemos, na minha rua hoje, lá no Tancredo Neves, uma das ruas foi beneficiada com um projeto que nós fizemos de saneamento básico. Lá nós não temos fossa. Ela vai para a rede de esgoto, da rede central da rua, e depois vai para o sistema de tratamento. Isso foi feito numa parceria, a associação, os moradores e a Embaixada do Canadá. Nós fizemos e até hoje funciona. Funciona por quê? Porque a população está cuidando. Não, exatamente. Por que ela está cuidando? Porque ela participou, ela fez parte do processo. Então, tudo em que a população faz parte do processo, ela ajuda, ela cuida, ela não passa a responsabilidade para o outro, e nem muito menos para o poder público. Porque quando o poder público faz e não chama a população para se integrar, a população vai ficar esperando sempre que o poder público continue fazendo. Quer um exemplo disso que eu estou lhe falando? O município de Porto Velho, o prefeito fez várias praças ao longo desse mandato, do último mandato dele. Tem praça que está com menos de 6 meses, hoje está abandonada. Foi inaugurada, com 6 meses depois está destruída. Por quê? Porque a população não fez parte daquele processo. Ele não criou um organismo da comunidade, uma gestão compartilhada com a comunidade, para que a comunidade se apropriasse. É isso que, como vereador, eu vou estar propondo para o município de Porto Velho se tornar, de fato, uma cidade boa para todo mundo. À medida em que nós nos deparamos dentro de uma comunidade em que todos se ajudam coletivamente, nós vamos viver melhor. Até a parte da segurança, que hoje, infelizmente, a gente vive numa insegurança muito grande, vai melhorar. Porque um vai proteger o outro. E essa consciência coletiva precisa ser restaurada para que nós possamos ter uma cidade melhor, uma cidade mais fraterna e com mais trabalho para todos. Agora vamos ao orçamento. Você fez todo esse apanhado, você colocou os seus trabalhos, projetos. Agora eu vi que você tem projetos para fazer e realizar como vereador. Fala um pouco desse projeto como vereador. O vereador, ele nas suas prerrogativas constitucionais, ele tem a possibilidade de, todo ano, quando o prefeito manda a peça orçamentária, quase 2 bilhões de reais o orçamento do município, ele pode dizer, olha, lá no final da Zona Leste está precisando de um posto de saúde, ou de uma creche, ou uma ampliação da unidade de saúde, ou uma infraestrutura. Ou lá na Zona Sul, ou lá na Zona Norte. Ele vai olhar para o orçamento do município e vai verificar o que o prefeito propôs e aquilo que ele pode estar remanejando ou inserindo como ideia que veio da comunidade. A gente não tem isso. Se nós formos pegar, por exemplo, nos últimos 2 anos, o orçamento do município chega na Câmara de Vereadores num dia e no outro ele já volta para o prefeito aprovado. Eles aprovam sem nem ir para a pauta. Ou seja, o que falta de atendimento nas nossas comunidades é justamente porque na hora em que você vai dividir o bolo do município, ou seja, o recurso do município, ele vem do jeito que o prefeito quer. E eu não quero aqui fazer nenhuma crítica ao prefeito Hildo, não, que o prefeito tem feito um bom trabalho. Eu não estou aqui culpando ele, não, se ele deixou de fazer o asfalto lá na Zona Sul, se ele deixou de fazer o asfalto na Zona Leste, se ele deixou de levar o posto de saúde para lá. Eu culpo aqui os vereadores que não tiveram a capacidade de identificar, dentro da discussão orçamentária do município, essas pontualidades para poder distribuir melhor o atendimento da nossa população. Lá no distrito de União Bandeirantes, que com certeza vai ter gente nos atendendo. Por que, por exemplo, lá em União Bandeirantes, até hoje não chegou o asfalto, pelo menos da rua principal? É um dos distritos que mais contribui com o PIB do município de Porto Velho, a União Bandeirantes. Lá é um distrito altamente rico em produção.
E por que é mal atendido? Não é porque não tem vereador lá não, porque já tiveram 4 vereadores de lá. É porque, na realidade, na discussão do orçamento, nem os que estavam eleitos por lá tiveram a capacidade de dizer, olha, não, nós precisamos levar a unidade de saúde para lá, nós precisamos melhorar a nossa escola, nós precisamos botar o asfalto lá. Eles não tiveram essa capacidade. Então o prefeito não pode ser culpado na sua integralidade. É claro que ele é culpado porque ele também está lá, na hora de mandar, ele poderia ter mandado, né? Ele sabe que existe o distrito. E eu estou dando um exemplo do distrito, mas assim serve para os bairros aqui de Porto Velho também. Mas o vereador, ele é o representante direto. Por isso que eu, como vereador, eu vou ter esse olhar muito cauteloso e muito atento para que a gente possa fazer essa discussão na hora certa. Porque aí depois que tiver no orçamento, aí eu vou para cima do prefeito. Eu digo, prefeito, ó, tem que ser feito um investimento no bairro tal, está no orçamento, está no programa. Uma outra coisa que como vereador eu vou ter condições de fazer, e vai ser uma das propostas nossas, é resolver definitivamente, eu digo definitivamente porque através do programa você vai resolvendo. Porto Velho, nós temos uma massa de trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, sobretudo da faixa etária dos 14 aos 29 anos. E o grande problema que o empresariado tem em inserir essas pessoas é a mão de obra. Você pode ir na Zona Leste, na Zona Sul, no comércio, e por que tem vaga lá e não tem gente para poder ocupar a vaga? Justamente porque não tem uma qualificação boa. E isso é um problema que já era para ter sido resolvido. Você fala também do primeiro emprego. Né? Do primeiro emprego também. Então, veja só, se o município de Porto Velho alinhar um projeto amplo de qualificação profissional, chamar o terceiro setor, que são as entidades que trabalham com isso com muita qualidade e com muita capacidade, chama para uma grande conversa esse segmento e ele coloca esse programa em funcionamento, nós vamos atender os empresários, tanto da Zona Sul como da Zona Norte como da Zona Leste, a partir da sua necessidade, dentro desse programa, para poder atender o primeiro emprego, para poder atender as pessoas que estão já na faixa etária de trabalho, né, e que estão fora do trabalho, requalificar essas pessoas que saíram do mercado e estão com dificuldade de entrar de novo. Hoje a pessoa com 40 anos de idade, para ela voltar para o mercado de trabalho, ela sente dificuldade. Se ela não tiver uma qualificação boa, ela não entra, porque o mercado de trabalho já está deixando fora essas pessoas. Então o município de Porto Velho, ele precisa efetivamente priorizar as pessoas, priorizar a população. E você faz isso a partir da medida em que você cria programas efetivos que possa oportunizar as pessoas a terem acesso a isso. Isso é um programa que eu, sendo vereador, eu vou propor. Porque eu sou dessa área, eu tenho conhecimento para isso. Eu trabalho com isso. Então é uma das coisas que a gente vai estar pautando. Uma outra coisa que é importante em Porto Velho, mas tem que ser implementada, agregando outro sentido, é a questão da Guarda Municipal. Tem um monte de candidato a vereador falando sobre a Guarda Municipal. Eu falo de mim e digo que a Guarda Municipal ela é importante. E inclusive já existe a lei. A lei está aprovada, está sancionada há 3 anos atrás. No primeiro mandato do Hildo, ele sancionou a lei. E por que não foi implementado? Segundo o prefeito, é porque não tem orçamento para poder implementar, para poder fazer o concurso e tal. Ora, mas se é uma prioridade, deveria ter sido feito a adequação orçamentária para poder atender essa necessidade do povo. E uma outra coisa que é importante a gente discutir dentro dessa questão da proposta da Guarda, que a Guarda Municipal, como eu tenho visto, hoje mesmo eu vi um vídeo de um candidato a vereador dizendo que a Guarda Municipal vai fazer a segurança do Porto Velho. A gente tem que ter cautela e não pode ficar mentindo para a população. A Guarda Municipal ela vai dar segurança para o patrimônio público municipal e vai fazer uma interlocução com a Polícia Militar para poder fazer bem esse guardamento, digamos assim, desses equipamentos públicos, das praças, das escolas, dos postos de saúde e assim por diante, fazendo com que esses equipamentos públicos possam servir bem a população.
E isso pode ser ampliado à medida que a gente crie nas comunidades, e aí eu acho que é importante nessa discussão, é você criar os conselhos municipais dos atores que fazem parte daquela comunidade para que possam ter essa integração com a Guarda Municipal. Aí sim você consegue dar efetividade nesse projeto que é importante e que pode ser uma saída para você ir resolvendo aos poucos essa questão da segurança em Porto Velho. Então essas propostas, se Deus me permitir e a população de Porto Velho assim quiser, nós vamos estar discutindo e nós vamos buscar para fazer efetivamente a implementação dela. Outra coisa importante que nós vamos pautar na Prefeitura, na Câmara Municipal de Porto Velho. Hoje, eu já até falei anteriormente, nós temos várias praças, vários complexos esportivos em Porto Velho, que foram reformados e que hoje estão na mão de vândalos, que a população não utiliza. Você pode ir em qualquer praça dessas aí que foram feitas agora, quando dá de 6h30 para frente não tem mais ninguém. Você vê 2, 3 pessoas usufruindo ali, que são pessoas que usam não para dar o sentido daquele equipamento, né? O que pode ser feito isso? O município de Porto Velho pode instituir, para poder fazer uma gestão boa desses equipamentos, criar na comunidade coletivos autogestionários em que a própria comunidade assume a gestão daquele equipamento, através de uma associação ou de um outro organismo que pode ser criado, e o município, a partir da Lei 13/19, colocar um recurso para manutenção. E a comunidade assume. Quando a comunidade assume, as coisas funcionam. E o município de Porto Velho não precisa ficar fazendo reformas, gastando milhões de reais para fazer uma reforma, enquanto que a população poderia estar usufruindo melhor, fazendo um cronograma melhor, para poder atender e atender bem a população de Porto Velho. Um exemplo é a Praça Céu. Se nós não tivéssemos criado lá na Praça Céu um grupo gestor para poder fazer a gestão daquele equipamento, hoje ele era mais um que estava aí sucateado. Mais um. Mas lá nós temos o anfiteatro, que atende a questão da cultura, nós temos a biblioteca, nós temos as salas para a questão dos treinamentos e a qualificação profissional, nós temos o Cine, que está lá para atender o empreendedor e a população para fazer o seu cadastro para emprego, nós temos a identificação para tirada de documento, ou seja, nós temos a quadra de esporte, nós temos uma pista de skate para poder integrar a população, e é isso que a gente precisa fazer em Porto Velho. Nós precisamos fazer com que esses equipamentos façam sentido para a vida das pessoas. E isso é não só de responsabilidade do prefeito, tem uma responsabilidade muito grande e muito maior do vereador, e é por isso que eu quero e estou me colocando à disposição de Porto Velho para ser o vereador das comunidades. Por isso que eu venho sempre colocando. Hoje Porto Velho tem a oportunidade de ter um vereador que vai dialogar e vai ser a voz da comunidade, porque eu cresci dentro das comunidades, fazendo movimento nas comunidades. Eu sei e conheço e sei fazer muito bem esse diálogo com as comunidades para a gente poder bem representar ela na Câmara de Vereadores. Opa. Então vamos lá, para encerrar, tá? Tá aí o público, os possíveis, são os eleitores. Os nossos eleitores, né? São 300 mil eleitores. Exatamente, então está à disposição para você encerrar com eles, tá? Então, primeiro eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade que vocês estão dando aqui para nós. Eu sou candidato a vereador nessas eleições pela União Brasil. Eu quero que Porto Velho, os eleitores de Porto Velho, nos dê essa oportunidade de ser esse representante que tanto a população tem buscado e desejado ter na Câmara de Vereadores. Uma coisa eu digo com muita convicção: eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho à medida que eu assumir esse cargo tão importante, tão sublime que é um cargo de vereador. Por isso eu peço aqui o voto para Carlos Oliveira, porque eu vou ser um servidor da população de Porto Velho, porque a política para mim é um serviço e não um status de poder. Porque a política ela precisa estar a serviço da coletividade para fazer o bem e o bem para todos. Obrigado, valeu mesmo.